E aí, hoje a gente está aqui na Nobel, Café da Nobel, Café Donuts, né? Gravando, mas um preço diferente. E o cara que eu vou entrevistar hoje é um grande amigo, irmão, parceiro, ele é professor, apaixonado por técnicas de ensino e aprendizagem. Professor Everton Veríssimo. Valeu aí. Faz, cara. Valeu aí por ter aceitado o convite, conversar um pouquinho. Essa convocação de estar aqui hoje é uma satisfação enorme. Um cara com quem eu trabalhei, sei da capacidade, da competência desse projeto que ele está desenvolvendo e que certamente fazer parte disso aqui também, pouco que seja para mim, é muito gratificante. Valeu, cara. Eu e Everton, né, a gente se conheceu há 4 anos atrás, né? Desde que a gente se conheceu, a gente vem sempre discutindo sobre técnicas de melhoria do ensino, de aprendizagem, a gente sempre discute, sempre troca ideia, né? E hoje, né, a gente vai falar um pouquinho, sempre com aquele objetivo, né, de fazer com que o estudante ele se transforme no melhor estudante, no melhor aprendedor, no melhor profissional do presente para o futuro. Mas antes da gente começar a nossa conversa, né, eu queria pedir para você que está assistindo esse vídeo, né, para se inscrever no canal. Tem um sininho e dá para você se inscrever e continuar acompanhando e acompanhar, na verdade, os vídeos que a gente faz com muito carinho e amor, conteúdo a gente faz para agregar valor para o estudante. Então, se você gostar também, curte, comenta, porque assim o YouTube vai entender e você gostou desse vídeo e vai poder mostrar esse vídeo também para outras pessoas que possam se beneficiar com esse conteúdo. Então, vem comigo, esse diferente hoje está massa. Bem, professor Everton Veríssimo, a gente sabe, né, da importância, né, de a gente, professor, tentar, quando a gente está ministrando as nossas aulas, tentar correlacionar o conhecimento atual com o conhecimento anterior do nosso estudante, né? Até o nosso também, né? Os conhecimentos prévios, né? A gente sempre, quando está ministrando conteúdo, a gente é sempre bom a gente tentar recuperar esses conhecimentos prévios, porque a gente está sempre utilizando, né? E tentar fazer essas conexões. E aí, eu queria que você comentasse um pouco sobre o seguinte, né? Sobre essa questão da significância do aprendizado, qual é o papel, ou qual é a importância do papel do professor em nutrir, melhorar essa conexão com os conhecimentos prévios. Bem, essa questão, né, de você tentar linkar novos conhecimentos com conhecimentos prévios é extremamente relevante, né, para o desenvolvimento do aluno em si. É algo que eu também procuro inserir nas minhas aulas, tendo em vista a necessidade de você preencher algumas lacunas, porque alunos diferentes eles têm necessidades diferentes, eles vêm de situações diferentes acima de tudo. Portanto, é interessante que o professor ele tente usar algum mecanismo, alguma ferramenta, né, que dê suporte a ele a tentar visualizar, digamos assim, a forma como os alunos eles conseguem estruturar o conhecimento. Né? Então, quando se fala em estruturação, é justamente isso. É você tentar pegar o novo conhecimento que está sendo repassado e linkar com o conhecimento com que ele já, em tese, tem adquirido. Né? Em tese, justamente pelo fato que não necessariamente isso ocorreu, e aí a importância, novamente, né? Quero frisar aqui, de usar uma ferramenta que dê suporte ao professor de fazer isso, tá? E que ele tenha clareza em relação a isso. E como é que o estudante ele pode melhorar, ou ele pode conectar de forma mais eficiente o conhecimento atual dele com os conhecimentos prévios? Bom, existem ferramentas, né? Inclusive esse processo de linkar um conhecimento novo com um conhecimento anterior, a gente costuma chamar na literatura de aprendizagem significativa. Existem ferramentas que dão a possibilidade, né, de instrumentalizar, digamos assim, o uso desse conceito. Uma dessas ferramentas chama-se mapas conceituais, né, e basicamente essa ferramenta, né, ela te dá a possibilidade de você pegar diferentes conceitos e associar esses diferentes conceitos. Né? Então, evidentemente que a partir dessa associação,
é possível não somente o professor, mas também o próprio aluno ele ter a noção, né, do que ele já entendeu, do que ele não entendeu, ou seja, quais as lacunas que ele possui na sua estrutura de conhecimento. Né, e essa ferramenta, sem dúvida, ela é uma ferramenta que serve ao professor para tomar decisões, acima de tudo. Né? Tomar decisões no sentido, Jalbert, de saber qual o conteúdo especificamente que um determinado aluno ele precisa, ou uma determinada turma, digamos assim. A gente sabe que também diferentes turmas, a gente compartilha desse sentimento, somos professores, né? Diferentes turmas, elas às vezes têm necessidades diferentes, têm níveis diferentes, digamos assim, né? E que a gente precisa fazer essa adaptação, e nada melhor como uma ferramenta como essa para te dar um amparo para tomar decisões acima de tudo, né? Você falou aí de mapas conceituais, né? Como é que você acredita que o estudante ele pode utilizar esses mapas para potencializar os estudos dele? E também, como é que tu utiliza esses mapas conceituais nos teus estudos? Do ponto de vista do aluno, uma possibilidade de uso dessa ferramenta que são os mapas conceituais, é justamente pegar um determinado assunto, um novo assunto, por exemplo, no contexto matemático, vamos falar de limite. Limite é um assunto que se vê lá em cálculo e que certamente você vê lá limite de funções polinomiais, você vê limite de funções trigonométricas, ou seja, o cálculo de um limite ele está associado também com funções. Então, do ponto de vista do aluno, é interessante, por exemplo, a partir de um novo conteúdo que está sendo proposto a ele, ele tentar fazer, de certa forma, a utilização de um mapa conceitual, tentando linkar, por exemplo, a utilização de um limite com funções, porque uma coisa requer o uso da outra. Então, são conhecimentos que estão intrinsecamente relacionados e que, por assim ser, dá a possibilidade do aluno ele esclarecer isso através de um mapa conceitual. Funções, elas possuem diversos tipos. Então você pode dizer também no mapa conceitual que uma função ela pode ser do tipo exponencial, ela pode ser do tipo trigonométrico e assim por diante. Funções, o que é que ela possui? Ela possui raízes, raízes de funções. O que é função, na verdade, na sua essência? É a forma como você relaciona duas grandezas. Então, se você entra dentro de um ônibus, ou sei lá, você chega numa pizzaria, aí tem lá, a pizza, o rodízio de pizza custa R$20, vamos supor, Então, cada pessoa vai pagar esse valor. Consequentemente, se você é o cara que se dispôs a pagar todo mundo, e supondo que nós temos lá 5 pessoas à mesa, evidentemente que tu vai pagar R$100. Então, isso na verdade, você acabou de mapear uma função. Que função é essa? A função y é igual a 20 vezes x, e aí trazendo um pouco para a linguagem mais técnica, mas por vezes não dá para fugir muito, tá? Mas, em resumo, o que tu acabou de relacionar foi a grandeza, o valor a ser pago com a quantidade de pessoas. Então, o aluno, a partir do momento em que ele usa mapas conceituais, ele pode enxergar o limite como sendo o limite de uma função, e o que é função na essência? É a maneira como você relaciona duas grandezas. É interessante, porque uma coisa se conecta com a outra, Você utilizar mapas conceituais acaba fazendo com que você conecte o conhecimento atual com os conhecimentos prévios e você vai sempre se aprofundando, indo até a raiz, E essa conexão é que causa magia, Na verdade, quando você consegue fazer a conexão, e você falou o exemplo aí, é quando realmente acontece a mudança, a transformação da aprendizagem em si, Exato. Do ponto de vista, até, puxando um pouco para o nosso lado agora enquanto professor, os mapas conceituais, eles, conforme eu falei há pouco, eles servem para você entender a maneira como o aluno está estruturando o conhecimento adquirido, o conhecimento novo, com o conhecimento prévio, e também dá outras possibilidades ao professor. Por exemplo, vez por outra a gente tem a necessidade de pegar uma nova disciplina. Então, o que é que o mapa conceitual ele pode auxiliar o professor desse ponto de vista? A sistematização.
Né? Então, você pegar uma disciplina, antes de tudo, você precisa fazer um planejamento, ou seja, você precisa sistematizar. E o mapa conceitual ele te dá essa possibilidade de sistematização. Então, do ponto de vista do professor, né, existe essa possibilidade também. Ajuda também. E quando tu está estruturando, tu costuma fazer os mapas, fazer toda a estrutura e visualizar aquilo ali? Sim, perfeitamente. Eu costumo usar porque eu vejo que é uma ferramenta que facilita, né, a estruturação de uma disciplina, ou seja, a sua sistematização. Então, se é algo que vem para somar, né, certamente é algo que vale a pena sim ser usado. Beleza, cara. A gente está nesse jogo, né, fazendo esse projeto e sempre nesse Pensa Diferente, né, a gente sempre pede para o nosso entrevistado ele dizer uma dica, né, que ele acredita que pode fazer com que o nosso estudante ele se transforme num melhor estudante, no melhor aprendedor, no melhor profissional para o presente e para o futuro. Se tu tivesse que dar essa dica, qual seria essa dica? Essa dica, sem dúvida nenhuma, é o ponto-chave aqui da nossa conversa. Use mapa conceitual, tá? Por quê? Porque é algo que, como eu falei há pouco, vem a somar, certo? Na sua forma de aprender, certo? E além disso, né, é algo que te dá a possibilidade, conforme nós falamos há pouco, de enxergar suas lacunas. Muitas das vezes os alunos chegam até nós, não sabem esclarecer a sua dificuldade, não sabem expressar a dificuldade que ele está tendo na disciplina, nem tampouco, às vezes, enxergar essa dificuldade. Então, o mapa conceitual, ele te dá essa possibilidade de você enxergar qual é a lacuna, qual é a dificuldade que você tem na disciplina em si. E, evidentemente, a partir dessa identificação, tudo fica mais fácil. Por quê? Pelo fato que ele vai chegar até o professor já ciente, né, das suas dificuldades e ele vai conseguir esclarecer isso de uma maneira mais transparente. E isso vai favorecer, certamente, no aprendizado dele. Cara, só tenho a agradecer, né? A gente faz esse Pensa Diferente justamente com esse intuito, né? Tentar agregar valor à vida do estudante. Valeu pelo tempo aí, bicho. Valeu você, obrigado pelo espaço aqui para estar conversando sobre esse assunto, que é um assunto que nem todos têm conhecimento dessa ferramenta, mas que certamente isso aqui já é uma forma da gente dar um pontapé inicial, né? Usando o mapa conceitual, tá, pessoal? Usem! É isso aí. Queria agradecer ao professor Everton, né, por disponibilizar o tempo dele, de ter aceitado o nosso convite e falar um pouquinho sobre essa temática, né, aprendizagem significativa e mapas conceituais. Então, esse é o jogo, né? Tentar utilizar essas ferramentas, investir tempo utilizando essas ferramentas justamente para tentar se transformar num estudante diferente, sair diferente da forma que entrou. Então, esse é o nosso jogo, tentar fazer com que você se torne um melhor estudante, um melhor aprendedor e um melhor profissional para o presente e para o futuro. Esse foi o Pensa Diferente, o Everton Veríssimo, é a aprendizagem significativa, mapa conceitual, é nóis. Valeu, tudo de bom.